Ilustres amigos do canal, tudo bem? A nossa taxa Selic, a taxa básica da economia, deve cair menos do que era esperado para esse ano de 2024. E com a queda da taxa Selic, quais seriam os melhores CDBs pré, pós-fixado e indexados ao IPCA para 1, 3 e 5 anos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A atualização das expectativas de juros e as oportunidades de investimento na renda fixa. Vini Invest, o canal que sempre investe no seu conhecimento para que o mercado financeiro não esteja te enrolando. Vamos lá, como tradicionalmente sempre fazemos, vamos atualizar você sobre as expectativas da nossa taxa de juros com as reuniões do Comitê de Política Monetária para dia 31 de janeiro, primeiramente. É esse gráfico aí à sua esquerda. O mercado já dá como certa, sem qualquer tipo de dúvida, a queda de 0,5% da nossa taxa Selic, que vai jogá-la então para 11,25%. Volto a dizer, não há mais dúvidas na reunião que teremos no dia 31 de janeiro, queda de 0,5% na taxa Selic. A próxima reunião vai ser no mês de março, no dia 20 de março. Nessa data, o mercado também está precificando outra queda de 0,5%. 82% de chance para que essa queda aconteça. E a Selic iria então para 10,75%. A novidade vem agora. Eu falei para você que a expectativa da taxa Selic de queda para 2024 deve reduzir. Na semana passada, para a reunião de maio, estava previsto uma queda de 1%, uma aceleração então da queda dos juros. Só que agora o mercado reviu essa chance e agora 67% de chance de queda de 0,5%. Vou repetir, a queda prioritária na semana passada para a reunião de maio era de 1%, agora é de 0,5%. E com isso, a nossa taxa Selic cairia para 10,25%. Vini, mas mudou muito. Exatamente. E aqui tem dois pontos importantes. O primeiro deles, a reunião é só em maio, então ainda teremos muita volatilidade nessa expectativa. Estamos falando aí de aproximadamente 4 meses para frente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que mudou? Nós tivemos o nosso IPCA que foi atualizado. Saiu o IPCA de dezembro e ele veio um pouco acima das expectativas. Logo, se a inflação ficou acima do esperado, não dá para você reduzir os juros tão rapidamente assim. Aqui você vai entendendo o mercado financeiro de uma forma transparente e objetiva. Então eu já te peço aí, dá aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. Bom, como é que vão ficar então os juros nos Estados Unidos? Antes de te mostrar, eu preciso te dizer, essa é a principal variável ao longo de 2024, a Fed Funds Rate, ou traduzindo, a taxa Selic lá nos Estados Unidos. Na semana passada, a expectativa da primeira queda dos juros lá estava no mês de março. 60% era a expectativa dessa queda para o mês de março. Começaria com uma queda bem tranquila, de 0,25%. Nessa semana agora, a expectativa se manteve, tanto em termos de data, continua sendo na reunião de 20 de março, quanto com o percentual de queda de 0,25%. A única coisa que mudou é a expectativa do mercado. O mercado está cada vez aumentando mais essa confirmação de queda de 0,25%. Em resumo, nos Estados Unidos, praticamente nada se alterou na data da primeira queda da taxa de juros. Agora vamos falar ao longo do ano lá nos Estados Unidos para você entender, porque eu estou dizendo, a queda de juros no Brasil depende claramente da queda de juros nos Estados Unidos. Essa é a principal variável. Tem outra também, que é a nossa inflação e outros fatores, mas o principal são os juros nos Estados Unidos. Aí você tem acesso à ferramenta do Fed, que faz as projeções então da queda de juros nos Estados Unidos. Na semana passada, o que eu apresentei para vocês? Em janeiro, não vai ter queda nessa reunião do Fed. Depois, teríamos quedas em todas as reuniões, excetuando
o mês então de janeiro e o mês de julho, que são essas duas marcações que eu deixei aí em vermelho do gráfico. Todas as demais reuniões cairia 0,25% e fecharia o ano entre 3,75% e 4% os juros nos Estados Unidos. Isso semana passada. Essa semana agora, mantém-se a expectativa de janeiro. Não vai ter corte de juros em janeiro. A reunião seguinte é a de março. E ali continua confirmando a queda, como eu te falei. O que mudou da semana passada para essa? É que agora, excetuando janeiro e novembro, nós vamos ter aí redução da taxa de juros. No final do ano, a queda é a mesma da expectativa da semana passada. A única diferença é que na semana passada não iria ter queda em julho, agora vai. E aí, em novembro, então, é que nós teríamos uma pausa. Novamente, são expectativas ao longo do ano. O que é importante é, o mercado continua precificando a queda no mês de março. Grave isso, mês de março começa a redução dos juros e depois eles continuam caindo 0,25 em cada reunião. Não é todos os meses, porque não tem reunião todos os meses lá nos Estados Unidos. Gravou aí? Muito bem, qual é o impacto disso então no Brasil? Como que fica a nossa taxa Selic para as reuniões seguintes de 2024, 2025 e ao longo dos demais anos? Olha aí, no ano de 2024 a expectativa era de 9,75. Agora, com esses dados atualizados, a Selic deve fechar 2024 em 10%. Vini, mas já se alterou. Exatamente isso. Com base em que eu te informo? Olha aí, esse círculo redondo à sua esquerda. A expectativa dos juros futuros era de 10,06, o que daria uma taxa Selic de 9,75. Agora, a expectativa da Selic para 1º de janeiro de 2025 é 10,16, o que nos leva a crer que a taxa Selic final do ano será em 10%, ou seja, a queda a partir do mês ali de maio não vai ser intensa, vai ser pouquíssima queda para você entender daqui para frente. E para os próximos anos, 2025, 26 e assim vai, está aí para você, ó. Ao longo de 2025 está mantida a expectativa de taxa Selic de 9,5%, então cairia de 10% 2024 para 9,5% ao longo de 2025. Não mudou nada ao longo dessas 2 semanas, mas para 2026 houve aí uma alteração. Agora é uma maior confiança para a taxa Selic fechar 2026 em 9,75. Então ela vai subir? É exatamente isso que o mercado está projetando. Não tenho como te garantir, só em 2026 nós teremos a certeza, mas o mercado aumentou as expectativas para os juros futuros e isso faz com que a taxa Selic também seja reprecificada. Traduzindo para você, vamos ter queda mais forte ao longo desses 3 primeiros meses em 2024. No segundo semestre de 2024, a expectativa é que seja uma queda muito discreta, mas deve acontecer. Em 2025 também deveremos ter 2 quedas. Já em 26 começa a alta novamente. Veja, são projeções para você entender como que isso interfere no mercado financeiro. E se você gosta aqui do nosso canal, eu te faço um convite. Entre para o clube de membros, porque a cada final de semana você tem 2 vídeos novos. Um eu falo sobre as expectativas das taxas do Tesouro Direto e outro falamos da macroeconomia mundial, para você que não está ligado no que está acontecendo lá fora. Falaremos de Europa, greve dos agricultores lá na Alemanha, a maior economia europeia. A China cada vez pior. O que está acontecendo com a China? Será que melhorou a situação nos Estados Unidos? Tudo isso em vídeos exclusivos a partir de R$ 8,00 mensais você já tem acesso. Mas o que você deve estar querendo saber mesmo são as expectativas aí da taxa de juros que influenciam então a renda fixa no Brasil. Então eu trago para você agora as melhores oportunidades de renda fixa para 1 ano, 3 anos e para 5 anos. Tá aí, para 1 ano. Para 1 ano, as melhores oportunidades no pós-fixado estão relacionadas aí a CDBs do C6 Bank e do Banco BMG. Só que calma, você não encontra essas ofertas nem no C6 nem no Banco BMG, mas somente as ofertas estão na Nuinvest. Veja, abaixo do negrito do banco você tem
a corretora aonde está disponível essa oferta. Então grava bem, 120% do CDI para um ano é uma oferta excelente para você que quer deixar um dinheiro para o curto prazo. Agora falando de indexados ao IPCA, se você está fazendo alguma coisa, para aí, porque tem oferta pagando para um ano o IPCA e mais 8,39%. É essa oferta de CDB do Banco Master, também disponível no Nuinvest. A diferença é tão grande, que a segunda melhor oferta é do C6 Bank, a 7,45%, que na minha opinião também é excelente porque te protege da inflação. Só que volto a dizer, eu aqui não faço indicação de investimento, eu trago informação para que você, investidor, tome a sua decisão. Olhando ainda aqui, nós temos aí um pré-fixado com uma taxa aproximada aí de 11%. O Banco Inter está com uma taxa de 11,10% e o Banco Master de 10,97%. A diferença é que o pré-fixado do Inter está no próprio Banco Inter e o do Banco Master está no Nuinvest. Essas são as melhores ofertas para daqui a um ano. Você tem encontrado oferta melhor? Coloque aí qual é a corretora e qual foi a taxa que você encontrou. Vini, mas dessas opções todas aí, qual é a melhor? Você precisa saber que essas opções, elas não têm aí liquidez diária. Depende muito do seu foco. Se você acredita que a taxa Selic não vai cair tanto, pós-fixado é melhor. Se você acredita que a inflação pode surpreender, você entra num CDB indexado ao IPCA. Na minha visão, o pré-fixado é a pior situação para daqui a um ano, mas é só a minha opinião. Continuando, falando agora para daqui a 3 anos, um investimento já de curto para médio prazo. A melhor oferta em termos de pós-fixado está aí para você, é a Will Financeira, com um CDB ofertando a 121% do CDI. Depois é o CDB pós-fixado do C6 Bank, a 119%. Veja, são oportunidades para quem acredita que a taxa Selic não vai continuar caindo, porque assim você ganharia com pós-fixado. Indexado ao IPCA, veja que ainda tem taxas muito boas, não tão atraentes quanto aquela que eu te mostrei, acima de 8%. Mas está aí, um CDB indexado ao IPCA com 6,77%. É a oferta para daqui a 3 anos do Agibank, que está disponível no